Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema está bem aqui na tela, olha só. Até que ele venha. Amém? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Porém, antes de entrarmos no tema, eu quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, tá bom? E não se esqueça de dar o seu ok, o seu beleza. E também ativar o sininho para receber as notificações. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui nas minhas mãos, e vamos abrir a nossa Bíblia, a minha eu já abri, você vai abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, o capítulo é o 11, nós vamos ler o verso 23 até o verso 26, amém? Pegou aí? Eu já peguei a minha aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração agora, tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, tua palavra está aberta nas nossas mãos, fala conosco nesta hora. Nos abençoa, nos batiza com o Espírito Santo e nos dê a compreensão desse tema em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu querido. Olha só. Até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Você já encontrou aí? Bom, para aqueles que não têm a Bíblia, eu vou colocar o texto aqui na tela, tá bom? Então o texto já está aqui na tela. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Vamos ler comigo agora? Leamos, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Muito bem. Então, queridos, esse é o nosso tema de hoje. Até que ele venha. Você percebeu na leitura que a gente fez, acabou de fazer? O apóstolo São Paulo, o Senhor Jesus, quando apareceu ao apóstolo Paulo, lá no Atos capítulo 9, aquela não foi a primeira vez, aquela não foi a única vez que o Senhor Jesus apareceu ao apóstolo. A partir dali o Senhor vai estar aparecendo ao apóstolo várias vezes para dar aí as revelações da sua palavra. Então quando Paulo começa lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor. Então, olha só, a mensagem transmitida por Paulo é uma mensagem que ele recebeu do Senhor Jesus. Você quer confirmar isso? É só você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 12. Paulo vai falar lá que o evangelho por ele pregado não é um evangelho que ele recebeu de homens, né? Mas o versículo 12 vai dizer que foi por meio de revelações do Senhor Jesus. Amém? Por isso, quando ele começa aí, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ok? Então, grave isso, porque é importante. Eu quero lembrar para você o seguinte: você já parou para meditar nesse termozinho, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão? A pergunta é: qual foi a noite que o Senhor Jesus foi traído? Que ano era aquele? Que dia era aquele? Que mês era aquele? Você já parou para refletir sobre isso? Não? Então hoje você vai aprender a respeito disso nesse vídeo, tá bom? Agora preste atenção aqui comigo na tela, porque eu tenho algo mais a lhe dizer. Eu tenho aqui 4.000 anos mais 2.000 anos, igual a 6.000 anos. Vamos entender logo a questão dos 4.000 anos, tá bom? 4.000 anos. Cícero, por que 4.000 anos? Bom, esses 4.000 anos você vai aprender hoje nesse vídeo que são 4.000 anos de morte do Cordeiro. A partir da morte do primeiro Cordeiro lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi o ano que Adão e Eva pecou. Eu já expliquei para você que foi o ano 30, eles pecaram com 30 anos, e eles pecaram no dia 14 do primeiro mês. Tá bom? Então ali, quando eles pecaram,
começou a contagem da história do pecado, que vai ser de 6.000 anos, sendo que 4.000 anos será 4.000 anos computado a partir dali de morte do Cordeiro. Ali você sabe que em Gênesis 3:8, o Senhor Jesus vai conversar com Adão e Eva, tá bom? E vai perguntar a Adão onde está. O versículo 15, ele vai prometer a vinda do Messias, que deve esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. E no versículo 21 você vai ver que Deus vai fazer vestimenta para Adão e Eva de peles de cordeiro. Isso significa que Adão e Eva aceitaram o plano proposto por Deus ali no Jardim do Éden, né? Deus disse para eles que o caso deles não era um caso perdido, né? Que eles deveriam aceitar o futuro sacrifício do Filho de Deus pela fé, mas deveriam matar o cordeiro. E eles mataram o cordeiro, como está em Gênesis 3:21, e com a pele do cordeiro, Deus fez uma vestimenta para Adão e para Eva. Então ali começa a contagem de 6.000 anos, sendo que 4.000 anos vai terminar a morte dos cordeiros com a morte do Senhor Jesus lá na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vai perceber mais uma vez nesse vídeo que Cristo vai morrer no mesmo dia e mês em que durante 4.000 anos o Cordeiro era morto. Tá bom? Agora, os 2.000 anos. Os 2.000 anos nós vamos contar a partir dali da morte de Jesus, tá bom? E a partir também de Jesus ter substituído ali a Páscoa pela ceia. Nós vamos perceber que vai haver 2.000 anos de história de lá para cá, 2.000 anos de Santa Ceia. Fechando então 6.000 anos, combinando com a volta de Jesus. Então preste atenção. Eu tenho aqui o Jardim do Éden, eu tenho um símbolo, eu tenho o cordeiro, o primeiro cordeiro morreu lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz que o cordeiro morreu desde a fundação do mundo, tá bom? Nós temos Israel também praticando a Páscoa. Quando se fala em Páscoa, você já sabe, Páscoa lembra, o nome Páscoa significa passagem, passar por cima. Significa que ali no Êxodo 12, né, é a libertação de Israel, lá da terra do Egito, onde Deus vai mandar se celebrar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, e que deveria se matar o cordeiro e com o sangue passar nos umbrais da porta, tá bom? Ok. Então, quando se pensa na Páscoa, você pensa só naquele momento, dali para cá. Mas, meu amigo, quando você pensar na Páscoa, você tem que pensar em morte de cordeiro. E o primeiro cordeiro morreu lá no Jardim do Éden. E o anjo da morte, que passou por cima lá da casa dos israelitas e matou os primogênitos do Egito, também a morte passou por cima da vida de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram no dia 14 do primeiro mês. Eles não morreram naquele mesmo dia. No sentido espiritual, morreram porque eles eram cobertos de uma vestimenta de luz e glória, e essa vestimenta de luz desapareceu. Mas não morreram literalmente ali, porque mataram o cordeiro, e com o sangue do cordeiro foi feita a purificação do pecado deles. E com a pele do cordeiro, Deus fez a vestimenta para Adão e para Eva. Então, esses 2.000 anos, você vai perceber que será 2.000 anos, né, de ceia do cordeiro. Tá bom? 2.000 anos da Santa Ceia, de lá para cá. Vamos avançar no tempo, que é para você entender melhor. Bom, você já sabe que o apóstolo está dizendo aqui: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, que noite é aquela? Já parou para pensar que noite é aquela? Que mês é aquele? Que ano é aquele? Vamos lá. Vamos avançar comigo e você vai entender que noite é aquela, que mês é aquele, que ano é aquele. Quero lembrar para você, ler um texto comigo lá em Marcos capítulo 14, versos 17 e 18. O título lá é O Traidor é Indicado. Então leia comigo o que está escrito lá. Começando daqui, diz assim: ao anoitecer, chegou ele com os 12. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo, ou que comigo come, há de trair-me. Quando você lê os evangelhos, esse momento, você vai perceber que os apóstolos, os discípulos vão começar a perguntar: Senhor, sou eu? Outro Senhor, sou eu? Outro Senhor, sou eu? A resposta está no Evangelho de João, capítulo 13, verso 26 e o verso 30. Leia comigo. Respondeu Jesus: é aquele em quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Verso 30. Então ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era o quê? E era noite.
Então, olha o elo de ligação, e era noite, onde o momento que Jesus está ali partindo o pão, a Santa Ceia, ou o Cordeiro Pascal, e ele vai substituir a festa da Páscoa pela ceia ali naquele momento. Então ali Jesus revela quem é o traidor. Você já sabe que é Judas, e que Judas, ao receber o bocado de pão, ele vai sair, tá bom? Porque Jesus vai dizer: o que tem de fazer, faz logo, e ele sai, e Jesus fica com os 11, ali naquele momento. Ali, meu irmão, é a noite em que o Senhor Jesus foi traído. Que noite é aquela? Que noite é aquela? Bom, você já sabe, e a Bíblia deixa isso claro, que Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês do calendário bíblico. O primeiro mês é chamado de Abib ou Nissan, hoje. Esse é o primeiro mês do calendário bíblico. E que a Páscoa é comemorada no dia 14 desse mês. Então, naquele mês, no dia 14, Cristo ia morrer na sexta-feira ali, na parte clara, às 3 horas da tarde, mas antes disso ele se junta com os discípulos para comemorar a Páscoa no mesmo dia 14, naquela noite, e aquela é a noite que ele vai ser traído, é a noite que ele vai tomar o pão, né, e vai dizer que aquele pão representa o seu corpo, e que os discípulos devem fazer isso em memória dele, e toma o vinho e diz: esse é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança, e que vocês devem fazer isso, e todas as vezes que vocês fazem isso, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Até que ele venha. Então, a partir daquele momento ali, vai ter uma contagem de 2000 anos, onde Cristo vai substituir a Páscoa pela Santa Ceia, e por incrível que pareça, essa Santa Ceia vai aí durar um espaço de 2000 anos. 2000 anos de história daí para frente. Vamos avançar comigo aqui, porque eu quero ler com você um texto da escritora americana. Esse texto se encontra no seu livro chamado Desejado de Todas as Nações, e o capítulo que vamos ler é o 72. O título lá desse capítulo é Em Memória de Mim, a página que vamos ler é 652. Então, leia comigo lá, diz assim: Cristo se achava num ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado, e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que, olha só, por 4000 anos apontara para a sua morte. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar o seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu deveria ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. Amém? Então, naquela noite de sexta-feira, a noite que o Senhor Jesus foi traído, aquela era uma noite de sexta-feira, né? O dia era, a data do mês era o dia 14, Cristo ia morrer no dia 14 na parte clara. Ele se reuniu então na noite de sexta-feira com os discípulos para comemorar a Páscoa e substituir a Páscoa pela ceia. Ele queria então ali levar a termo aquele sistema cerimonial de sacrifício, de oferta, que por 4000 anos apontara para a sua morte. A sua morte ia ser na parte clara. Então, na noite, ele teve que se unir com os discípulos, comemorar então a Páscoa e substituir ali a Páscoa pela Santa Ceia. E ali, na parte clara, quando ele morresse, estava fechando 4000 anos. 4000 anos. Né, de morte de cordeiro, começando lá do primeiro cordeiro, lá no Jardim do Éden, tá bom? Agora, Cristo instituiu então a partir dali a Santa Ceia, e essa Santa Ceia deve ser comemorada por mais 2000 anos, e é isso que a gente vai estar avançando com você e aprendendo mais sobre isso. Quero ler um outro comentário da escritora americana, agora no seu livro Patriarcas e Profeta, tá bom? A página que vamos ler é a 537, o capítulo é o 52. Esse livro é o livro o grosso. Se você for para brochura, vai ser, o capítulo é o mesmo, 52, porém a página vai ser 394, tá bom? Olha o que ela diz lá, o título é As Festas Anuais. Então leia comigo. As primeiras destas solenidades, a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos, ocorriam em Abib, o primeiro mês do calendário, o primeiro mês do ano judaico, né? Correspondente ao fim de março e princípio de abril. Era então passado o frio do inverno, terminara a chuva
ceronha, e toda a natureza se regozijava no frescor e beleza da primavera. Amém? Então, amigos, a Escritura americana está nos mostrando que a Páscoa ocorria no primeiro mês do calendário bíblico e que o nome do mês é Abib. Isso está em harmonia com a Bíblia, pois quando você lê Deuteronômio capítulo 16, versículo 1, lá diz: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, porque neste mês o Senhor Jesus te tirou da terra do Egito de noite. Leia lá Deuteronômio 16, versículo 1. Tá? Muito bem, então esse primeiro mês corresponde então no nosso calendário, final de março e início de abril. Então, olha só comigo aqui na tela, eu quero ler uma outra citação da Escritura americana, que se encontra agora no seu livro Grande Conflito, página 327 e 328, o capítulo vai ser o 18, o título do capítulo é uma profecia muito significativa, tá bom? Vamos ler o que diz lá. Diz assim: na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antitipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveria cessar. Você entendeu o que ela disse? Ela disse que Cristo morreu no ano 31. Então, observe. Cristo está reunido com os discípulos na noite em que foi traído. Você já sabe que aquela noite é uma sexta-feira, porque ele vai morrer na parte clara, 3 horas da tarde, no dia 14. Você já sabe, então, que aquele mês era o primeiro mês do ano, era o mês de Abib, ou hoje chamado de Nissan, tá bom? Correspondente ao nosso calendário, finalzinho de março, início de abril. Ok? Não esquece disso, isso é importante. O ano era 31, tá bom? Ali Cristo estava morrendo na cruz às 3 horas da tarde do dia 14 do primeiro mês. No geral, então, era 4.031. Entendeu? 4.031. 4.000 anos de história de pecado, contando a partir do momento que Adão peca. Você sabe que Adão, quando ele peca, eu já lhe informei que ele pecou com 30 anos no dia 14 do primeiro mês, tá bom? E por que aqui ela está dizendo que é 31? Quero lembrar que é 31 porque já é o primeiro mês e o dia 14 de um novo ano. Então pode ser muito bem contados como 31. Quando Adão e Eva pecam, no dia 14 do primeiro mês, no ano 30, era o dia 14 do primeiro mês do novo ano. Então pode ser contado também ali como Adão pecando no ano 31. Você está entendendo? 4.000 anos depois, Cristo vai estar morrendo na cruz. Ali tem 4.000 anos de história de pecado, tá bom? A partir da morte do primeiro cordeiro lá no Jardim do Éden, a partir do momento que Adão e Eva pecam, 4.000 anos, você já sabe que o geral vai ser 6.000 anos, e quando Cristo morre ali na cruz, acaba o sistema cerimonial de oferta, de sacrifício, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais, porque eu quero ler mais um outro texto da Escritura americana, lá no Grande Conflito, agora o capítulo 22, o título é Profecias Alentadoras, a página 398 e 399. Vamos ler? Vamos confirmar? Olha só, ela diz: a morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Diz Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Olha o comentário. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, olha só, no mesmo dia e mês, em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido então a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar a sua própria morte, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. Percebeu o que a Escritura americana está escrevendo? Ela está dizendo que aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14, aqui ó, no dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês. Então Cristo vai morrer no dia 14, no mesmo dia e mês,
tá bom? Aquele dia caiu numa sexta-feira e ele vai morrer às 3 horas da tarde, mas na noite da sexta-feira, antes dele morrer, ele se une com os discípulos para participar da Páscoa, comemorar a Páscoa que é comemorada no dia 14 e substituir a Páscoa, então, pela Santa Ceia. E ele vai morrer na parte clara 3 horas da tarde, completa 4.000 anos de história de pecado, ali termina o sistema de sacrifícios, pois quando Cristo dá o brado lá na cruz, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz lá em Mateus que o véu do santuário se rasga de alto a baixo, né? Tremeu a terra, né? Houve um grande terremoto ali, tá bom? Ali está completando 4.000 anos da história do pecado. Ali está terminando o sistema de sacrifício, pois Cristo já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Mas antes disso, ele substitui a Páscoa, que cessa ali, pela Santa Ceia, que deve dar seguimento agora por mais 2.000 anos. Então, 4.000 anos de morte de Cordeiro e agora mais 2.000 anos de Santa Ceia. Bom, queridos, vamos avançar. Avance comigo aqui na tela, porque eu quero ler mais uma outra citação da escritora americana, Mensagem Escolhida, volume 3, página 18, e o capítulo é 1.1. O título é O que é a Igreja? Que é a Igreja? Leia comigo o que está escrito lá. Ela diz: a oração de Cristo não é somente pelos que agora são seus discípulos, mas por todos os que irão crer em Cristo por meio das palavras dos seus discípulos, até o fim do mundo. Jesus estava prestes a depor a sua vida a fim de trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio de seu sofrimento e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de quantos anos? 2.000 anos. 2.000 anos. Para a sua igreja que estaria em existência nos últimos dias antes do fim da história da Terra. O que eu estou lendo para você aqui não é nada mais, nada menos do que a oração sacerdotal de Cristo. Essa oração foi feita lá no ano 31, tá bom? Ele fez essa oração no dia 14, na noite de sexta-feira, ali onde ele está reunido com os discípulos para comemorar a Páscoa. Ele está ali com os discípulos. Olha, quando você lê o Evangelho de João, o capítulo 13, você perceba que o capítulo 13 é o capítulo onde Jesus está reunido com os discípulos para comemorar a Páscoa, onde ele vai lavar os pés dos discípulos, onde ele vai, ali quando vai lavar os pés do discípulo, Pedro disse: Senhor, o senhor está fazendo isso, não vai fazer isso comigo não. Jesus disse: se eu não fizer isso com você, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro disse: então me dá um banho aí. Jesus disse: quem se banhou não precisa, se não lavar, senão os pés. Amém? Então você vai perceber que ali Jesus está na ceia. E ele vai continuar ali na ceia pelo capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. No capítulo 17 ele vai fazer essa oração sacerdotal e vai estar vendo a sua igreja, né? Por um espaço de 2.000 anos até o fim da história da Terra, ele vai estar vendo a sua igreja que estaria na Terra no finalzinho da história desse mundo. Então, eu quero lhe dizer que ele orou não apenas lá pelos discípulos, mas orou por mim, por você, orou por cada um de nós, orou por todos aqueles que iam crer na sua palavra por meio dos testemunhos dos seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Então, amigo, essa oração foi feita então no ano 31, naquela noite, né? Na noite em que ele foi traído. Tá bom? Olha só, eu quero analisar com você agora um texto bíblico que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2. Leia comigo o que está escrito lá. Diz assim: depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém? Glória a Deus. Pedro disse que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Já lhe expliquei que na Bíblia existe um dia comum, um dia de 24 horas. Já expliquei que na Bíblia existe um dia profético, ou seja, um dia como um ano. E também na Bíblia existe um dia como 1.000 anos. Tá bom? Então, aqui quando o profeta Oséias está falando depois de 2 dias nos dará vida, você tem que entender que esse é o período de 2.000 anos. Quando completar 2.000 anos, Jesus vai voltar e vai, então, ressuscitar o seu povo, tá bom? E no terceiro dia viveremos diante dele, tá bom? Então, o terceiro dia é que, quando Cristo chega aqui, completou 6.000 anos da história do pecado e vai dar início ao novo milênio, começando no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, vai ser a contagem do novo milênio. Então, esse é o terceiro dia, o terceiro milênio.
No terceiro dia, ele vai nos levar e nós ali viveremos diante dele. No período do milênio estaremos no céu com Jesus Cristo. Amém? Olha o que está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Leia comigo. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Então, vamos subir para a casa do Senhor no terceiro dia. 2000 anos de história do pecado, terceiro dia, o terceiro milênio, tá bom? São 6.000 anos da história do pecado. 4.000 anos, terminamos ali na morte de Cristo, mais 2.000 anos até a segunda vinda de Jesus, e então vamos para o sétimo milênio, que é o milênio que a gente vai passar lá no céu, mas contando do momento aqui da nossa era, são 2.000 anos até a volta de Jesus, e o milênio que começa com a volta de Jesus é o milênio que nós vamos para o céu, ao terceiro dia subiremos à casa do Senhor. No terceiro milênio, tá bom? Vai ser uma viagem linda daqui para lá. E você está pronto para participar dessa grande viagem? Olha só, eu quero ler com você o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, leia comigo. E ao terceiro dia fizeram-se umas boldas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Percebeu? Ao terceiro dia se fizeram umas boldas. Meu querido, ao terceiro dia nós vamos comemorar as boldas. No terceiro milênio, contando agora da nossa era, desses 2.000 anos até a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, dá início ao terceiro milênio, que no geral é o sétimo. Vamos subir para comemorar as boldas do Cordeiro. Vamos comemorar a festa das boldas lá no céu. Amém? Você está pronto para ir para o céu com Jesus? Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Está pronto para subir para o céu? Está pronto para comemorar a ceia com o Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus estava com os discípulos aqui na terra, naquela noite em que ele foi traído, ele disse, eu desejava muito comer com vocês essa Páscoa, porque da agora em diante eu não beberei mais do fruto da videira, até no dia em que hei de beber convosco de novo no reino do meu Pai, no reino da glória. Rei da glória, você está preparado para subir com Jesus? No terceiro dia, ou seja, no início do terceiro milênio, contando da nossa era, né? E, no geral, no início do sétimo milênio, subiremos para a casa do Senhor. E ali vai ter um grande banquete preparado para mim e para você. Será a grande ceia, né? As boldas do Cordeiro. E nós vamos estar lá para comemorar com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha, meu querido, veja comigo aqui, 4.000 anos de Páscoa e 2.000 anos de ceia. Amém? Então, você já sabe, a morte do Cordeiro, o primeiro Cordeiro aconteceu ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham 30 anos e pecaram com 30 anos no dia 14 do primeiro mês. Até a morte de Jesus se passaram, então, 4.000 anos. Acabou-se o sistema de sacrifício de Cordeiro. É claro que os judeus não queriam, não receberam o Messias, então não queriam continuar comemorando, então, a morte do sacrifício de animais. E foi por isso, então, que Deus permitiu que a cidade de Jerusalém fosse destruída no ano 70. E aí acabou por completo o sistema de sacrifício de Cordeiro, tá bom? Mas já tinha cessado ali, já era para cessar com a morte de Cristo, ali no ano 31 de nossa era. Dali para cá nós temos 2.000 anos de ceia. Jesus disse, toda vez que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Será 2.000 anos de ceia, meu irmão. E eu quero comemorar a próxima ceia com você lá no reino do Pai, juntamente com Jesus, amém? Então, queridos, se prepara, porque está chegando a hora. Faltam apenas 7 anos para a volta de Jesus, tá bom? Os últimos acontecimentos serão rápidos. Que Deus lhe abençoe. Maranata para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar o seu ok, tá bom? E ative as notificações, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E se você quiser nos ajudar com as suas doações, lembre-se que
Na descrição do vídeo vai estar o número da nossa conta, para que você, que for tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, possa nos ajudar com as suas doações, ajudar o nosso ministério a avançar. Não esqueça de divulgar esse vídeo, tá bom? Muitas pessoas precisam entender, tá bom? Essa mensagem. E Deus quer usar você também. Maranata, que Deus te abençoe e até a próxima.